Boa tarde, gente. Então, eu escolhi um artigo para detecção automática de lavagem de mão compulsiva usando dispositivos vestíveis comercialmente disponíveis. Primeiro, eu vou explicar por que eu escolhi esse artigo. Eu estava com um pouco de receio de trazer algo, de explicar algo para vocês que vocês sabem e eu não tenho tanto conhecimento. Então, eu queria algum artigo que eu tivesse o mínimo de domínio em alguma parte dele. E eu procurei muitos artigos relacionados a toque, porque é uma coisa que eu sei sobre, porque eu tenho. E eu não achei muitos artigos sobre. Eu achei esse que tem a ver mais ou menos com a parte do projeto do smartwatch. Mas a maioria deles não tem muitos estudos, não aprofundam mais. No final, sempre está falando que espera-se que artigos futuros entendam, enfim. Primeiro, eu vou começar explicando o transtorno obsessivo compulsivo, que ele é baseado em um ciclo, porque ele é um transtorno de ansiedade caracterizado por obsessões e compulsões, onde as obsessões são os pensamentos, né? O que fica na cabeça ali para você fazer algo, algum comando assim para você fazer alguma coisa, e as compulsões são os rituais que essas obsessões causam. Então, é basicamente sobre você gera ansiedade e tem o desconforto interno, e isso gera obsessão, que é um pensamento intrusivo. Você realiza ele com a compulsão, que é tipo coisas repetitivas, ou assim como mostra nesse artigo, a lavagem das mãos. Você realiza a compulsão, você tem aquele alívio, só que é muito temporário e depois tudo começa de novo. E aí a terapia, como eu posso dizer, a abordagem mais aceita para o toque é a terapia cognitivo-comportamental, que ela busca identificar os pensamentos, os comportamentos e relacionar como você pode se comportar com aquilo. E a técnica da TCC, que é mais bem vista pelo tratamento de toque, é expor o paciente ao desconforto e fazer ele analisar o que chegou naquela situação e como ele pode resolver sozinho. Então, no caso do toque, é você se expor àquilo que te deixa desconfortável e tentar não realizar. Porque muitas vezes é muito automático aquilo que você faz, você não percebe, quando você vê, você já fez. E a terapia de exposição e prevenção de resposta é exatamente você analisar a ansiedade, o que te deixou com aquilo, e tentar não fazer. E aí, com o smartwatch, usando o smartwatch, ele não resolveria o problema, mas ele te avisaria que você está fazendo aquilo de forma compulsiva e para você prestar atenção e tentar não fazer aquele ritual. E a lavagem compulsiva das mãos é um dos rituais mais comuns do toque. Tem 47,2% a 67,7% dos pacientes possuem essa lavagem compulsiva, que pode ser uma questão de, tipo, um pensamento obsessivo de germes, bactérias, doenças, enfim. E aí, eu acho, minha opinião, que eles escolheram mais o ritual de lavagem das mãos porque é muito mais fácil de você analisar com algum dispositivo vestível. Não tem como você analisar algo que é muito mais abstrato e muito individual de cada um. Então, a lavagem das mãos eu acho que é mais fácil de analisar e começar um estudo de toque. Tanto que eles falaram sobre isso no artigo,
que é um início para análise do toque no geral, não vai ser só para lavagem nas mãos no final dos estudos deles. Então, eles reuniram, incrivelmente, 21 participantes sem toque. E todos os artigos sobre isso são de pacientes sem toque, mas baseado em autorrelato de pacientes com toque. Eles têm outros estudos anteriores, e eles têm um formulário que pessoas com toque preencheram. 58 pessoas, eu acho um número até ok de pessoas, eles acharam pessoas com toque, mas eles não analisaram, eles só falaram para essas pessoas fazerem um roteiro de como elas lavam as mãos. E eles treinaram essas 21 pessoas que não têm toque a fazerem essas lavagens. Sim. Qual a lógica? E aí foi dividido em 2 sessões, em semanas diferentes, e que esses participantes chegavam. Primeiro, eles eram instruídos a lavar as mãos normalmente, e depois roteirizados. 5 roteiros, que foram feitos por pessoas com toque. E aí eles tiveram 252 conjuntos de dados, né? Já que eles multiplicaram tantas vezes assim. E as medidas que eles fizeram com essas pessoas que não têm toque foi o inventário obsessivo-compulsivo, o inventário de depressão, para ter certeza que não ia afetar a análise se essas pessoas tivessem toque, né? Ou depressão. E a frequência de lavagem das mãos, com uma escala de 4 pontos, que era 0 a 2 vezes ao dia, 1 de 3 a 5 vezes ao dia, e 2 de 6 a 9 e 3 de 10 ou mais vezes ao dia. Então, eles foi feito dentro de uma universidade, e eles iam individualmente em uma sala com pia, que tinha, basicamente, a pia, um suporte carregando o smartwatch e uma câmera, para eles poderem sincronizarem os dados. Basicamente, eu entendi isso como se a gente gravasse o dia inteiro da pessoa com o smartwatch. E aí a gente não precisaria que ela respondesse o formulário de devolução. Então, e eles também sincronizaram a gravação com os dados do smartwatch com o carregamento. Eles eram instruídos a tirar do carregador e colocar no carregador quando acabasse, e também, quando eles estivessem prontos, eles eram instruídos a bater palma para sincronizar o que estava acontecendo no vídeo com o que estava acontecendo no smartwatch, né? E aí o smartwatch estava medindo o acelerômetro, giroscópio e magnetômetro. Eles não aprofundaram muito sobre esse magnetômetro, mas eu fiquei meio curiosa para saber por quê. No punho esquerdo também que eles usaram, e as 6 lavagens com instruções específicas. A primeira, livremente, como uma pessoa normal, e as outras 5 seguindo um roteiro. E eu não sei exatamente, eles não aprofundaram sobre, mas só a lavagem, a 4ª lavagem roteirizada, todos os participantes fizeram iguais. As outras, sempre alguém esquecia um passo. Então, não seguia um padrão, e eles aceitaram isso como uma coisa normal, de que pessoas com toque também fariam isso. Então, sobre o que eu falei, eles separaram as lavagens não roteirizada e lavagem roteirizada de A a E. Aqui, inclusive, mostra que a E, a D, todo mundo seguiu igual, as outras não. E os gestos, que eles separaram 19 gestos, que incluem lavar as mãos. E também para separar, na verdade, acho que balancear, eles levaram em conta que tem gestos que foram executados 400 vezes e tem gestos que foram executados 20 vezes. Então, eles consideraram essa diferença também.
que tem nos eixos do gráfico? Deixa eu ver se eu consigo pegar o... Pelo que eu estou vendo aqui, o eixo Y são os gestos, mas eu não sei o que é o eixo X. Esse aqui é de cada lavagem. A, B... Mas o eixo Y e o X tem o que é escrito que a gente não consegue ler. O X são só números. O Então, número de é. 0 a O 16. script- Embaixo. Ah, não, é o número. É. Número de passos no script. Qual é o número do passo nesse script? Acho que é isso. E o eixo Y. É para ver se eles estão cumprindo, eu acho. É isso? Pra ver Eu se eles estão entendi isso cumprindo a também. ordem certa. E todas as tabelas deles são assim. Não, nada nítido. Tipo, eu acho que eles determinaram 19 gestos possíveis. E aí, esses 5 scripts, eles estão escrevendo qual deveria ser o gesto em cada ordem, né, em cada passo. Só que aí, às vezes, quando alguém faz diferente, é quando dá essa linha que está de fora do lugar. Parece uma sombra, né? Porque às vezes as pessoas se confundem qual devia ser a ordem e estão fazendo meio fora. Mas acho que era isso. Inclusive, eu também não sei, mas eu queria saber se, tipo, será que eles passaram um roteiro antes Eu acho que sim. ou eles foram falando para a pessoa fazer? Não, se eles fossem falando, não teria erro. Eles devem ter passado antes e a pessoa meio que tinha que decorar e ela fazer. Aham, O que meio nada a ver, né? Porque É. se a ideia era fazer igual, era só botar colado na tela. exatamente. Cara, pra mim, estranho, mas se eles já tiveram 58 pacientes antes que tinham toque, Sim. não chamou 21 desses 58. Exatamente. Exatamente. E a desculpa deles é que primeiro eles querem testar com pessoas que não têm toque para depois testar com pessoas que têm toque. Não sei, mas todos os estudos de lavagem compulsiva das mãos são assim, com pessoas que não têm toque. Mas isso pode ter sido restrição do comitê de ética. O comitê pode ter falado que de alguma forma ia prejudicar para as pessoas que já têm esse toque, reforçar o toque. E aí, por isso eles resolveram colocar pessoas que não têm toque para fazer a Nossa, tarefa. não tinha nada. Deve ser isso. Com Faz certeza, né? sentido, Mas- faz sentido, porque eu acho que, tipo, se pegasse uma pessoa que tem toque e pedisse para ela lavar as mãos, ela ia fazer de uma forma, ela ia dar uma performada ali, sabe? Ela não ia fazer exatamente como ela faz todos os dias. Não, isso com certeza, mas se for uma restrição do comitê de ética, eu acho que o comitê julgou que seria negativo para pessoas que têm isso como um toque, que cientistas reforçassem que ela precisava lavar as mãos. Sim, sim. Entendeu? Seria mais negativo. Seria um É. E aí, por isso eles consideraram que isso poderia fazer a pessoa entrar em sofrimento, então não vale a pena. Tinha que ser. Inclusive, a conclusão dos trabalhos relacionados dele é que eles queriam fazer um anel que também medisse a quantidade de água e tudo, assim, o tempo que a pessoa tá lavando a mão, para colocar. De quando é isso? 2022. Isso já existe. Um anel para medir água? Não, tipo, um anel que você usa na pia. Mas que mede a água? Tipo, tem sensor de água? Só que é inviável para eles financeiramente, obviamente. Sim. Eu sei que a Samsung. Sério? Ele mexe muitas coisas. Nunca vi. Só que, primeiro, que é caríssimo, e segundo, que não tem como tirar os dados de lá, né? Porque, tipo, ele manda para o aplicativo do Samsung Health e aí é um ecossistema todo fechado. Sim, você não consegue. E o outro ponto é que o ideal para que isso fosse aprovado pelo comitê de ética seria colocar o relógio de pessoas que têm toque em vida livre, que é o que a gente está fazendo. Sim. Só que aí eles não devem ter capacidade técnica de analisar esses dados em vida livre. Até pela quantidade do amostral muito reduzida. Eles usaram um espaço confinado. Então, tipo assim, vocês devem ter passado várias horas ali dentro. Sim. E- Só que o importante, inclusive, agora que a gente falou, essas são pessoas da biologia ou da computação, chegou a ver isso? Eles estavam meio ali falando que estavam, como é que fala? Unindo duas áreas. Eles falam isso várias vezes. Você reparou de que departamento são? Eu acho que era.
Vou saber agora, eu acho que era da psicologia, talvez. Se for da psicologia, é por isso que eles não sabiam analisar quando varia. Realmente é uma colaboração. E eles já tinham outros estudos voltados para o toque também, tanto que foi onde eles pegaram as 58 pessoas. Mas não sei por que eles só pegaram pessoas que não têm. Eu fiquei curioso com... Quando você estava falando, eu até pesquisei se isso era um problema mais associado às mulheres, porque está muito desbalanceado em gênero. Eu percebi isso também. Mas aí eu vi que não tem nada a ver. Só... Não tem nada a ver também porque são pessoas que são saudáveis, né? São pessoas Na verdade, esse daqui deve ser os alunos disponíveis no laboratório. Totalmente, exatamente. Totalmente. Isso aqui eles pegaram... Não, eles têm um asterisco lá de que essas pessoas foram pagas. Elas foram pagas. Ou são alunos do laboratório que foram pagos. Outro tipo de coisa. Isso só é proibido no Brasil, né? Rotina. Isso só é proibido no Brasil. No Brasil é proibido para voluntários, mas em outros países às vezes pode. Assim, pode continuar dando setup, a gente interrompeu bastante. E aí a extração e seleção, eles, como eu já tinha falado, eles coletaram acelerômetro, giroscópio, magnetômetro, e eles fizeram, eu nunca tinha ouvido falar, mas uma orientação calculada a partir desses sensores, e aí tiveram mais um eixo com quatro, não, eles pegaram mais um, tiveram orientação calculada que tem 4 eixos. Aí o XYZ e o quê? A variância, isso? Não. Porque tá escrito variância atrás de você. Calma. Eles estavam chamando... Deixa eu conferir aqui. Não são exatamente... Não, eles estão falando em 9 eixos. É isso? 9 eixos. Eles estão chamando de 9 eixos, porque na verdade são 3 de cada um. Sim, mas aí eles somaram com 4 componentes dessa orientação calculada deles. Que eles fizeram de acordo com os outros 9 eixos. Mas essa orientação deve ser o quê? Uma orientação no sentido de se está para cima, para baixo? Será que isso? Eles não... É quatérnio? É, um negócio assim. Quatérnio, né? Deu 13 sinais brutos. Tá bom. Mas é uma coisa, a orientação ajudaria em quê na lavagem de mãos? Porque tanto faz se a mão está para cima, para baixo ou de lado, né? Mas que é movimento? Eles têm uns movimentos específicos de verdade, foi roteirizado. Às vezes era para ver se o movimento foi feito certo. Então, esse quatérnio é usado bastante para rotação, não pode ser para qualquer coisa. Tem movimentos de tem que esperar ver o que eles queriam descobrir talvez. para a gente entender. E aí, para eu tentar entender melhor, eu também fiz essa tabela. Não foram eles que fizeram. Foi você que fez? Aham. Ficou bom, podia botar uma... Podia botar essa no artigo deles. E aí, eu não sei exatamente como... Aí chegou a parte que vocês sabem mais que eu. Então, eu escuto muito nas reuniões algo sobre janelas. Eu não faço muita ideia sobre o que são janelas e sobreposição. Mas são janelas de 10 segundos sem sobreposição, porque as lavagens duravam entre mais ou menos 8 e 27 segundos. Então, eles escolheram uma janela de 10 segundos. A tua imagem está definitivamente melhor do que as imagens que eles botaram nos artigos. Umas imagens com uma qualidade... Aham, é. Essa mesmo que ela tinha botado lá que a gente não estava enxergando, não dá para enxergar no PDF original também. Exatamente. E aí... Eles
como eles fizeram para cada eixo média e variância, ficaram com 26 filtros geradas, e pela seleção por correlação, eles selecionaram 5 menos correlacionadas entre si. Eu, inclusive, queria perguntar por que eles ficaram tão chocados que eles tinham uma dúvida muito que para eles era algo incrível. Nossa, como isso aconteceu? Que era porque giroscópio entrava muito. Tipo, eles não imaginavam que o giroscópio iria entrar. Como assim? Ah, tá. Nas menos correlacionadas, chegaram à conclusão de que o giroscópio tinha menos correlação com todas as outras, é isso? Isso. É Eu porque eu também não estou sei, pensando, sei lá. é porque eu não sei exatamente o comportamento do magnetrômetro, né? Mas eu imagino que você gire mais a. Eu acho que o magnetômetro é só um pulso. Então não tem muita função, né, nesse caso. Não entendo. Mas é entre si ou entre os participantes? Não, entendeu? É entre si. Porque para os quatro participantes é esperado que o magnetômetro seja quase igual para todo mundo. Vai estar todo mundo na mesma pia? Exato. E aí, por isso, ele vai ter uma correlação alta, certo? Se fosse entre participantes, sim. Mas eu acho que é entre variáveis. Eu acho que é tipo assim, o magnetômetro teve correlação com o acelerômetro. E eles também ficaram espantados que acelerômetro não foi menos correlacionado. Porque talvez tenha uma correlação intrínseca entre os eixos do acelerômetro. Raramente você vai acelerar só um dos eixos. Isso, é verdade. Então, essa métrica não está uma boa métrica para seleção de variáveis. Eu também não gostei, não. Não é porque elas são altamente correlacionadas que vão ser uma variável ruim para predição, entendeu? Não tem nada a ver. Tipo, eles precisavam pegar pelo menos uma dentre as altamente correlacionadas para incluir. E não só pegar as menos correlacionadas. Achei meio ruim. E eles testaram, deixa eu ver o próximo slide. Se eles fizerem isso, Aí o balanceamento de dados, eles tiveram que remover 3 dos 252. Aí, para ficar proporcional, eles só analisaram a não roteirizada com uma das roteirizadas. E também a distribuição, que eu tinha falado, a distribuição no uniforme do número de amostras por gesto. Teve gestos que tiveram 400 vezes, foram repetidos 400 vezes, e outros que foram 20 vezes. Então, eles levaram em conta isso também. Aí que também é um próximo gráfico bem ruim deles. Que é um pouco melhor no PDF, dá para ler pelo menos o que está no eixo X. Number of sample. Isso era para ser um box plot? Na verdade, esse se chama plot de violino. é Parecido com box plot, mas ele tem esse corpo gordinho. Eu acho que mostra a distribuição dos dados. Para mostrar como é que está a distribuição. E aí, o que se conclui desse gráfico aí que ele está mostrando? Era só, tipo, para analisar a quantidade dos gestos, como eles tinham falado aqui, uns que foram 400 vezes feitos e outros 20. Então, eles só quiseram mostrar que eles nem usaram isso depois. Eles testaram 4 modelos de classificação, mas eles não explicaram 3, só explicaram que deu mais certo para eles, que foi esse aqui, Random Forest. E sobre validação cruzada, eu não sei exatamente o que é, mas eles fizeram 21 rodadas, eu acho que tem no próximo slide. Eles fizeram 21 rodadas, tirando um sempre, para ser treinado nos outros 20 e ser testado no que sobrou. Fizeram um livro one-out, né? Isso. Validation, sendo que esse que sobrou é o conjunto teste direto, não tem validação. Isso. Ou seja, está errado já. Dá licença. Só para ler. Pode voltar.
E aí eles separaram, né, de verdadeiro e positivo para lavagem compulsiva, que foi vista como lavagem compulsiva, falso positivo para lavagem compulsiva, que não era compulsiva, verdadeiro e negativo para não compulsiva, que não era compulsiva, e falso negativo para lavagem não compulsiva, que eles foi previsto como compulsivo. Aí, essa parte eu entendi, mas eu não sei exatamente como é usada, para que serve, que é sobre isso aqui, essa pontuação F1. É bem parecido, assim, a intuição dela é parecida com a acurácia, só que ela é mais robusta para quando tem várias classes. Porque a acurácia meio que mascara se uma das classes não estiver aprendendo bem. Essa daí não, ela vai denunciar. Também gosto quando o dado está desbalanceado. Quando o dado está desbalanceado, ela é uma métrica um pouco mais robusta, justamente porque não deixa uma das classes fique escondida no outro dado. A acurácia acaba mascarando isso. Aí eles usaram esta pontuação aqui e os resultados foram esses. Eu não sei, eles me venderam que estavam bom, mas eu não... A especificidade não foi o forte deles, né? E eu nunca sei. Tanto que eles nem entraram muito nisso. Eles nem tocaram no assunto. O script é o número de repetição que cada uma das pessoas fez, é isso? Ou é tipo, São as lavagens. Uma forma diferente de lavar a mão? São as lavagens. A primeira não roteirizada. Não. A A e a E são as roteirizadas. Todas roteirizadas. Basicamente, eles estão tentando diferenciar entre uma lavagem não roteirizada e um desses scripts, né? É sempre um modelo binário. Não. Sim, porque eles não queriam analisar todas as roteirizadas com uma única não roteirizada. Então, eles fizeram a não roteirizada com cada uma, separada. Eles fizeram um modelo binário em que a saída é se está roteirizado ou não está. Tá, e aí no caso do script A significa o quê? Porque o A é um script roteirizado. Não, todos são... Todos esses são scripts Não, roteirizados. todos são roteirizados. A outra São saída, a outra classe possível é não roteirizada. Uma roteirizada com 5 não roteirizadas. Essas são as 5 não roteirizadas. Isso, só que eles não mostraram a saída para a classe não roteirizada. Eles mostraram a saída só para a classe de interesse aí, que é a roteirizada. Também já acho que tá roubando, né? Não é legal fazer assim. O dele não acertou nada. Ele tá bem ruim. Então, e curiosamente o D era que todo mundo fez igual. Todo mundo conseguiu seguir. As outras, todo mundo desviou algum gesto ou errou a ordem. Às vezes o roteiro que eles montaram não estava muito completo, talvez. Sei lá, era um roteiro de alguns gestos mais abrangentes. Mas era para que todo mundo seguiu ter um resultado melhor? Eu não sei, porque se essa que todo mundo seguiu forem gestos mais abertos à interpretação, aí pode ser que não. Mas assim, para um bagulho fácil desse, eu esperava mais. Porque, pô, é basicamente lava a mão como você quiser, versus lave a mão exatamente como eu estou mandando. Era para ser um problema bem simples. É bem padronizado, era para estar saindo certo. Mas o B também ficou. Tipo, eles erraram um pouco a ordem, mas eles ficaram bem alinhados todo mundo. E o recall tá bem ruim também. E eles também colocaram essa matriz confusão. 100%, tá legal. Deixa eu dar uma olhadinha que a matriz de confusão às vezes denuncia umas coisas, né?
E aí, no final, eles falam que basicamente tem muito que arrumar, né? Porque seria um smartwatch chato de usar, porque ele estava colocando lavagens de mão não roteirizadas com roteirizadas. Então, ia ficar apitando toda hora e ia deixar o indivíduo incomodado. Mas tá bem desbalanceada essas classes, né? Porque eu tinha entendido que de alguma forma eles queriam balancear, mas no fim das contas. Não, eles falam. Eu acho que eles funcionaram, né? Porque são 200 utilizadas e essas 20 da matéria. Ah, mas e a Confusion Metrics of Script e Evaluation? Já sei o que você está falando para da direita, da esquerda, não. Pô, tá muito pouco, né? Esquisito. Eu não gostei. O que explica também o resultado deles ali, né? Porque quase não tem falso negativo para poder entrar na conta. Esquisito. Foi isso que eles falaram, que eles fizeram. Eles colocaram como é um estudo inicial, eles pretendem melhorar isso futuramente. E eles avaliaram o resultado como bom. Mas que seria um relógio desconfortável de usar, principalmente para pessoas que têm toque. Se isso tivesse sido testado em pessoas que têm toque, apitaria quando elas estivessem lavando a mão de forma normal e apitaria falando que elas estavam sendo compulsivas. E que adiantar ficar com uma pessoa compulsiva apitando? Exatamente, a pessoa de 20 lavagens no dia. De 20 lavagens no dia, 5 ela tá fazendo normal. Ela ficaria. Quando você não está ansioso, eu acho que isso pioraria. De 20 lavagens, 5 não, a pessoa lavou na moral e o relógio falaria que ela estava ansiosa. Ela ficaria mais, lavaria mão 40 agora. Genial quem pensou nisso. Por que não vamos ficar apitando uma pessoa compulsiva? Ela está sendo compulsiva. Aí tá bom. Então tá bom, então. Vai avisando. Foi isso. Eu não entendi muito bem como eles prepararam esse dado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Essa questão da janela foi o que... Alguém entendeu a parte da janela? Eu queria entender se eles picotaram o resultado. E eles também colocaram que, como eles estavam usando um modelo que pode ser meio que, pelo que eu entendi, pode acontecer de ter sorte, assim, tipo, aquela vez eles testaram 10 vezes e as 10. Dessa porcaria aí. Sim. Não mudou muita coisa, não. Acho que só mudou a especificidade. Eu acho que eles queriam, pelo menos, acertar o que de fato está sendo compulsivo para, de acordo com, como eu tinha falado aqui, essa técnica de exposição e prevenção de resposta, que aí você sabe, você identifica que aquilo é um ritual e você tenta não fazer ele. Então, por exemplo, você sabe que você está com uma ansiedade num nível alto. E aí uma pessoa com toque, ela começa a ter muitos pensamentos obsessivos. E aí, geralmente, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal. Se eu tenho, sei lá, muitas garrafas na geladeira e eu tô ansiosa, eu vou querer organizar todas as garrafas com rótulo e exatamente todos iguais. Isso gasta muito tempo, é um inferno. Mas até uma técnica sem nada de smartwatch, não, em terapia mesmo, é você perceber que você está fazendo aquilo e você tentar não fazer aquilo. Só que geralmente é uma forma muito
automática. Quando eu vejo isso, eu já estou organizando assim, tipo, não deveria estar fazendo isso. Só que aí eu não vou parar no meio do caminho. Só que se eu percebesse que eu vou fazer antes de eu começar a fazer, talvez eu não tentasse me segurar para não fazer, entendeu? Aham. Só que aí, o que fica a minha dúvida quando eu estava vendo esse artigo é como que você vai de fato identificar que é de forma compulsiva ou não? Porque às vezes para a pessoa não foi de forma compulsiva. Ela vai ser avisada que foi de forma compulsiva, ela vai ficar neurótica, né? Por exemplo, se eu estou organizando uma coisa que eu realmente de fato tenho que organizar, e aí o relógio vem me avisar que eu estou sendo compulsivo, então eu vou organizar nada na minha vida também. Sei lá, se fosse uma questão de identificar se está lavando a mão, eu acho que eles tinham que ter um identificador de lavagem de mão, pudesse ser com qualquer tipo de sensor, né? Supondo que o problema fosse só lavagem de mão, como você está falando, não é. Mas vamos supor que fosse. Teria que identificar que a pessoa está lavando a mão. Uma vez que identificasse que a pessoa está lavando a mão, a forma mais fácil de saber se é compulsivo ou não, pelo que eu percebo, assim, olhando muito superficialmente esse assunto, seria ver o tempo que a pessoa está lavando com a mão. Porque eu acho que uma lavagem de mão não roteirizada, não compulsiva, é tipo, enquanto a compulsiva deve ser um bagulho mais assim, né? Não, Você eu fica acho lá que mais tem entretão. muitas coisas para analisar, que dá para analisar também. Por exemplo, eu tenho uma amiga minha que também tem toque, e quando ela estava nessa fase do ritual de lavagem de mão, ela lavava não só a mão, quando ela via, ela estava lavando até aqui. Então ela tá quase tomando banho na pia, Uhum. Sim. às vezes o relógio ficava tipo, não, os movimentos estão como se estivesse lavando a mão normal. E ela tá 20 minutos lavando até aqui. Pois é, existem variáveis mais fáceis de serem observadas do que ficar tentando fazer um padrão do acelerômetro. De qualquer forma, o que eu descobri enquanto você estava falando sobre isso é que essa autora, eu acho que não era Karina, ela acabou de publicar um dataset focado em coletar dados de pessoas lavando as mãos, por algum motivo, eu acho que ela vai ter muito disso. Mas é um dataset aberto aí, de acelerômetro de endoscópio, também tem que fazer alguma coisa sobre, não sei. Acho que é bom ter essa E informação. o Enem Austral dela é 21, ela já melhorou isso? Boa pergunta, eu só vi o título do artigo. Não, pessoas com toque, ela consegue 58. Agora, se você não tem toque, Só tá falta- complicado achar. Só falta 21 ela- só. Pô, só falta ela chamar a galera para lavar a mão, mano. Mas é interessante, pelo menos a gente descobriu aí um dataset novo. E parece ser ter sido coletado de forma mais livre, porque o título diz que é um dataset que ela chama de, entre aspas, real world. Pode ser interessante para a gente dar uma olhada. Se for um tema de interesse para você de estudo, né, de repente pode ser você pegar e atacar ali no nosso dataset, ter esse dataset aí mais focado no teu interesse. Mas acho que é isso, pessoal. Temos mais algum comentário sobre esse artigo de hoje?